ter sucesso não é ter conhecimento. Até pode ser para você, mas eu garanto que você, se você decidiu ser professor, se você não decidiu ficar apenas como aluno, ter sucesso não é só ter conhecimento. Porque ter conhecimento, sim, como aluno você vai evoluir um monte. Agora, como professor, você precisa dos seus alunos para passar esse conhecimento. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Personalize. Aqui eu trago ideias, sugestões de como você pode alavancar a sua carreira como professor de yoga. Eu sou Dani Borges, idealizador dessa metodologia, e eu venho aqui para tentar te passar, ou passar para você, algo que possa transformar e que possa realmente fazer com que a sua história seja uma história diferente ensinando yoga. O tema de hoje é um tema bem interessante, porque é um tema extremamente associado ao dilema, ao porquê a maioria dos professores, ou uma grande parcela dos professores, não chegam ao sucesso que desejam e muitos param no meio do caminho. O tema é: sua formação te preparou para a vida real? E eu trouxe esse tema, eu não quero gerar polêmica, na verdade, e talvez eu gere polêmica com esse tema, porque a minha ideia com esse tema em si é entender e sem criticar nenhum tipo de formação, porque até a minha formação eu também não tive isso. Eu acho que é um dos grandes dilemas da maioria das formações em relação ao yoga, é que realmente as pessoas elas não aprendem na sua formação, isso é, na sua base, elas não aprendem como fazer, como entrar no jogo, como fazer com que o yoga, ensinando yoga, possa realmente gerar frutos dentro da sua profissão. Em geral, numa formação, se aprende a base e tudo a respeito do yoga. E esse é um grande dilema, porque a pessoa ela entra na vida real, ela começa a ensinar o yoga sem praticamente nada de informações do que fazer como profissional. E parece, Dani, mas será? Isso acontece? Isso acontece. Infelizmente acontece. E isso acontece nas melhores formações. Porque as melhores formações, elas se baseiam no yoga. Todas as formações se baseiam exclusivamente no yoga. As pessoas estão ensinando yoga. Eu vou aprender yoga, seja lá qual for o tipo de yoga que você ensine. Então, há uma tendência a isso acontecer. Você realmente ensinar yoga. Deixa eu dar um ajuste aqui. Vamos ver se muda, se melhora a qualidade. Acho que agora vai melhorar. Para quem estava me vendo no Instagram, vamos ver. Aí, acho que agora sim, agora melhorou. Bom, então, as pessoas, em geral, na formação, elas aprendem sobre yoga, tudo. Se você faz aula de Hatha Yoga, você aprende sobre o Hatha Yoga, aprende sobre como foi criado o Hatha Yoga, quais são as técnicas do Hatha Yoga, toda a filosofia por trás, você aprende. Você vai aprender Vinyasa, você aprende as sequências do Vinyasa, você aprende os detalhes do Vinyasa, você aprende quem criou o Vinyasa e assim por diante. Qual que é o grande ponto? É que na formação, em geral, não importa a formação, se é uma formação de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, formação de 1 mês, de um final de semana, não importa. A maioria, eu ainda não vi nenhuma formação que realmente ensine as pessoas, não de uma forma superficial, mas que ensine de uma forma profunda os professores a se divulgar, os professores a cuidar dos alunos, a dar atenção para os alunos, a fazer todo um processo de estrutura financeira, como realmente precificar o seu... Então, isso não é colocado para os professores. Os professores, eles saem para a vida real, então eles saem da sua escola, da sua formação, como eu um dia saí, sai da formação e vai para a vida real sem saber exatamente o que fazer, como fazer. Isso não é passado. Nenhuma formação, por melhor que ela seja, eu ainda não vi. Então, se alguém aqui teve na formação isso, ótimo, me fala, coloca aqui, olha, a minha escola me ensinou perfeitamente a fazer esse processo. Porque eu ainda não vi nenhuma escola, e olha que eu já viajei boa parte do mundo, vendo várias escolas,
E, em geral, as escolas elas focam no que elas acreditam que tem que focar, que é o yoga em si. É uma filosofia tão complexa, é uma filosofia tão profunda, que é muita coisa para um aluno aprender. E, normalmente, a pessoa que quer aprender yoga, ele era um praticante, que já vem vivenciando aí a sua filosofia já há um certo tempo. Mas, Dani, por que esse assunto? Por que você acha que isso é importante e relevante? Eu estou querendo ter sucesso na profissão, eu quero ganhar mais com a profissão, eu quero ter mais aluno. O que você traçou de sucesso teria que ter como base isso que eu falei agora. Cuidar do aluno realmente, cuidar de uma forma muito especial, para que você perca um mínimo número de alunos, isso deveria ser ensinado na sua base, antes de você ser professor, antes de você chegar a realmente começar a dar aulas. Só que isso não é ensinado. É ensinado como o yoga é, como o yoga faz. Em geral, o yoga vem do Oriente, então tem toda uma estrutura oriental. Isso eu conheci nas artes marciais, isso eu conheci com yoga. Então, há todo um pensamento a respeito do yoga, e corretamente, filosófico, relação mestre-discípulo. Então, tudo isso é muito importante. Só que o que acontece é que a gente só fica nesse ponto. E se você quer enxergar o yoga não só como uma filosofia, e não quero minimizar, estou falando aqui. Eu amo yoga, sou apaixonado pelo yoga e quero propagar o yoga para o mundo. Mas eu não estou dizendo apenas minimizando o yoga, mas entendendo que se eu enxergo apenas como filosofia, eu estou vendo mais esse processo como praticante do que eu estou vendo ele como professor. Se eu estou vendo como professor, então eu tenho que ter uma ideia profissional prévia. E isso não acontece em nenhuma formação. E, de novo, fala aí, se você tá me vendo agora ao vivo, coloca, olha, Dani, na minha formação eu tive isso. E por que eu estou agora levantando essa lebre? Por que eu estou colocando agora aqui esse ponto? Porque os professores não estão chegando a um sucesso, eles não estão chegando aonde eles querem. Se eu vou para o sucesso em termos de arrecadação profissional, com a sua profissão, essa arrecadação ela está muito baixa, mas muito baixa. Eu tenho falado desde fevereiro, dentro da pesquisa que eu tinha feito, que a arrecadação média de um professor entrava entre 3 e 4 mil reais. Se você está fora do Brasil, então aí teria que fazer proporcionalmente, ter uma outra lógica. Mas eu coloquei ali esse número porque é o que foi me apresentado dentre muitos professores que eu entrevistei. Depois, o que aconteceu? Agora, com a jornada, com a maratona, então, dentro da maratona, eu peguei ali mais pesquisas. O que me mostrou as pesquisas dentro da maratona? Que esse número é mais baixo ainda. Então, o resultado de um profissional que decidiu ensinar o yoga e levar isso como sua profissão, o resultado é menor, a média é menor do que 3 mil. Porque se eu pego, as pessoas elas estão ganhando entre 0 e 4, no máximo 5 mil reais. Mas a quantidade, isso dá 80%. 80% das pessoas não ganham mais do que 5 mil reais. 80%. Um número que eu fiquei assim, abismado. De 0 a 3 mil, se eu não me engano, agora não tenho de cabeça porque é recente, mas acho que é 30%, 35%. Desses 80%, 30%, 35% não ganha, acho que não é nem a 3 mil, é até 2 mil. Então, de 30% a 35% não ganha até 2 mil. Eu falei de fora do Brasil, teve vários instrutores da Europa que colocaram um ganho médio entre 400 e 600 euros. Isso dá 3.600 reais, mas para a Europa, 400 a 600 euros é muito baixo. Então, eu acredito que essa base anterior ela é muito importante. Deixa eu ver, o Renan está falando aqui, porque ninguém ensinou isso para eles também, parece que em geral no freestyle. É isso aí. O que acontece é assim, as pessoas, elas não aprenderam. Aí o que acontece? Elas não aprenderam e elas entram no jogo, elas começam a ensinar. Aí elas não dão certo. Só que aí elas vão replicar a formação delas. E a formação ela é replicada sem essa base profissional.
E aí é uma bola de neve, porque as pessoas elas acabam indo cada vez mais, não dando resultado. E o que eu enxergo como diferença? Na verdade, tem algumas escolas que vão dar, tem algumas formações que vão dar uma pincelada. Outras não dão nada, realmente não ensinam. Vão ensinar você sobre as Upanishads, vão ensinar você sobre coisas que são extremamente importantes. A leitura do Gita e por aí vai. Tudo isso vão ensinar e acho extremamente importante, porque uma base está aí. Agora, se você quer ensinar, se você não quer ser apenas um praticante que vai aprender a filosofia, vai se aprofundar na filosofia, quer chegar ao estado de hiperconsciência, iluminação, mega lucidez, samadhi, o nome que você quiser dar, se você não tiver apenas essa lógica, se você tem a outra lógica, que é a lógica profissional, você precisa dessa base. E o grande ponto, o que eu vejo de diferença nas escolas é isso, ou a escola só foca no lado filosófico, ou ela coloca até um pouco do lado profissional, mas é muito superficial. E normalmente a lógica é assim: você vai aprender fazendo. Você vai aprender, na hora que você começar lá a dar aulas, você vai aprender. E qual que é o grande dilema com isso? As pessoas aprendem, só que elas dão tantas cabeçadas, elas patinam tanto, que a tendência é que ela não continue fazendo. A pergunta aqui do Renan. Então, como é que eu empreendo com todo o conhecimento que eu tenho? Como é que eu posso empreender? A gente vai chegar lá, eu já vou falar isso, tá? Como é que eu descobri que isso acontecia nas escolas? Primeiro, comigo. Então, durante os 4 primeiros anos, eu patinei. Durante os 4 primeiros anos, eu estava desistindo de ser professor. E eu tinha já conhecimento, eu era bem visto pelos meus alunos, eu tinha muitos alunos, eu perdia poucos alunos até, de uma forma muito natural, muito, talvez na sorte, mas eu já tinha isso lá atrás, só que mesmo assim eu estava patinando, mesmo assim eu estava escorregando, e eu não estava conseguindo trazer esse conhecimento e explorar lançar esse conhecimento para um número grande de pessoas. E aí, quando eu comecei a enxergar a minha volta, os professores à minha volta, quando eu começava a ver os professores que eu conhecia, de várias linhagens, e eu percebia que, na real, nenhum desses professores chegava a um resultado expressivo, eu comecei, peraí, tem algo que está errado, deixa eu entender o que está errado. E aí eu comecei, o cara tem conhecimento, a menina, o cara é uma puta professora, é uma professora muito boa, e tem conhecimento absurdo. Por que ela não dá certo? Por que não dá? E aí eu percebia, essa pessoa ela tinha o conhecimento, mas ela não conseguia, ela não tinha o mínimo conhecimento sobre como que eu devo falar com o aluno, como é que eu devo me portar com o aluno, como é que eu devo divulgar o meu trabalho. Porque quando as escolas que formam e vão formar o básico, olha, vem aqui, você tem que fazer um site. Vai lá, faz um site e está tudo certo. Será que é só fazer o site e você vai dar certo? Será que é só você pegar um flyer? Então você faz lá um flyer, um papelzinho, você fez lá na gráfica, ou você fez um papelzinho bem imprimiu na sua casa e foi entregar. Será que só isso dá certo? Essa reflexão é que a gente tem que fazer, porque as escolas que ensinam alguma coisa ensinam isso. E aí a maioria não ensina. E aí você pega o resultado da maioria dos professores não ganhando, não tendo resultado financeiro, pronto. Aí eu juntei A mais B, e aí me deu esse estalo. Eu falei, puta, tá faltando, é isso que tá faltando. Foi quando eu comecei a inserir de uma forma mais precisa dentro da minha escola. Mas eu demorei muito para chegar nessa visão. Eu demorei, assim, no mínimo, 4, 5 anos de formação, meus primeiros 5 anos já dando aulas, desde 2002 até 2007, eu demorei. Depois disso, demorei mais uns 3 anos, até realmente, cara, agora eu entendi qual que é o dilema.
Aí eu comecei a colocar, na formação que eu dou, por exemplo, eu comecei a colocar isso. E o meu papel agora nem eu não estou falando de formação de yoga, eu não quero ensinar, eu não quero, nesse momento, eu não estou falando para venham fazer a minha formação. A minha ideia é talvez abrir os olhos. Se você tem uma escola e você forma, se você não tem uma escola, mas pense em um dia ter, se você talvez está associado de alguma forma a alguma escola que tem o processo de formação, é você abrir os olhos das pessoas dessa escola, ou você abrir os seus olhos para quando você tiver escola, ou se você já tem, você abrir os olhos para o momento presente. Então, é muito importante a gente entender que esse processo de cuidar do aluno, de fazer a sua divulgação, de cuidar da sua inteligência financeira, deveria ser ensinado na base. E uma coisa que eu percebi, que foi para mim, foi muito importante, é o quanto esse lado profissional, esse aprendizado profissional, ele faz e faria diferença na vida de todos os professores. Aqui eu vou falar um pouco assim. Tem os professores, eu conheci muito professor de yoga, nessa minha vida, nessa minha história dentro do yoga de 20 anos, indo para 21. 2021 já. 21 anos dentro do yoga, 20 anos praticamente ensinando yoga. Dentro dessa história, eu conheci muitos professores, de todos os tipos de yoga, todas as linhagens de yoga. A quantidade de professores que pararam, simplesmente desistiram de ensinar yoga, porque não viam possibilidades de ter um sucesso, de ter um sucesso financeiro, de ter um sucesso dentro daquilo que ele acreditava, é enorme. E é uma pena, é realmente uma pena. Eu tenho um amigo meu, não vou citar o nome dele, talvez seja, na minha concepção, é o professor que mais conhece sobre yoga. Mais. E esse professor, por muito tempo, ele patinou na vida profissional. Ele só continuou como professor porque ele tem um amor enorme pela filosofia e porque, no passar do tempo, algumas pessoas, como eu, foi ajudando para que ele pudesse se desenvolver como professor. Mas, em geral, a maioria das pessoas, elas param no meio do caminho. Elas largam no meio do caminho, porque não tem como girar a coisa. E isso é algo muito relevante, algo muito importante, que deveria, e eu estou aqui até sendo mais duro, talvez, mais incisivo, porque realmente eu acredito que as pessoas que ensinam deveriam ter uma estrutura. Mas, Dani, sabe qual que é o dilema, Dani? As pessoas que ensinam, elas sabem muito sobre yoga, mas elas não têm esse outro lado. Aí é o dilema. O que essa pessoa deveria fazer? Deveria ir buscar pessoas, estudos, sei lá o quê, para ir atrás de quem poderia ensinar. Eu sou uma pessoa, sim, hoje em dia eu ensino isso, mas tem muita gente que vem dando certo, que tem sucesso e poderia estar ensinando. O problema é que as pessoas elas nem olharam para isso, elas nem colocaram os seus olhos, as suas mãos nisso. Elas ainda estão preocupadas em ensinar exclusivamente a filosofia e, consequentemente, ensinando apenas a filosofia, elas não querem nem colocar as mãos nisso. Elas não querem nem gastar tempo ou dinheiro com isso. E é uma pena, porque, de novo, quantos professores perderam a chance de ter sucesso porque não tinham essa base? Volto a frisar, se você tem escola, se você pretende ter escola, se você faz parte de uma escola, isso deveria ser colocado como uma grande pauta para ter sucesso. Agora, Dani, se eu sou professor, eu sou autônomo, só eu, não tenho escola, não quero participar de escola, como é que eu faço? Procure cursos que vão te ajudar nesse processo. Mesmo que não sejam pessoas como eu, que já têm o yoga como base. Outras pessoas. Eu vou citar aqui uma pessoa que eu admiro, que eu fiz muitos cursos com ele, que é o Carlos Ferreirinha. Carlos Ferreirinha, ele é especialista no mercado de luxo. Dani, mas o luxo com yoga, o que tem a ver? Cara, esqueça o luxo. Mas tudo que o Ferreirinha faz, você não segue, ele faz lives aí direto, passando percepções. O Ferreirinha é um cara que ele traz conhecimento, nas lives dele está trazendo conteúdo que você pode trazer para o que você ensina de yoga.
para a forma como você ensina o yoga. O processo de você ter uma atenção maior ao outro, um processo de você cuidar da forma como você atende, a diferença, muita gente via como a folha de atendimento, aquelas folhas que tinham lá, que ficavam arquivadas, perdidas no fundo da gaveta, aquilo já não funciona mais. Tem algo muito mais profundo do que apenas uma folha de papel onde tenha os ensinamentos. Você tem muitas coisas ali que você pode realmente fazer para ter a atenção do seu aluno, um cuidado com o aluno, um cuidado mais profundo, que vai te levar a um resultado muito mais direto, muito mais preciso e muito maior. Existe um momento melhor para estudar isso? Existe. Para mim, o melhor momento é a sua formação. Esse é o melhor momento. Se você que está me ouvindo agora, você já é professor, provavelmente você está me ouvindo agora porque você está patinando. Provavelmente porque você não chegou em um resultado mais expressivo como professor. Então, obviamente, se você está começando a ouvir isso agora, você tem mais um caminho, meio que dar alguns passos para trás. O melhor momento, na minha concepção, é você já começar já começar na sua formação. Dani, por quê? Como que você acredita que isso é o melhor caminho? Pelos resultados. Eu hoje, na minha equipe, eu tenho pessoas que foram formadas nesse esquema, já ouvindo nossa formação lá do profissional, e eu tenho pessoas que vieram para a minha equipe depois, pessoas que foram formadas em outras escolas, em outros lugares, vieram para a minha equipe depois. Quando eu comparo o resultado dessas pessoas, o resultado de quem se formou aprendendo essa base profissional é muito maior do que o resultado de quem veio de uma outra escola e que está agora começando a aprender isso. Então, existe um desnível grande nesse sentido. Esse que começou depois, por mais experiente, porque tem pessoas na minha equipe que têm o dobro, o triplo de experiência desses mais novatos. E o novato tem mais resultado. Então, isso acaba normalmente com um pensamento de que, eu sou novo e eu não posso ter um resultado expressivo. Não, você pode sim. E o que eu mais tenho visto são novatos que já têm uma base, que têm um estudo, obviamente, são pessoas que não vão nunca deixar de estudar, e que estão muito acima dos mais antigos e mais experientes. Muito acima. Eu tenho uma professora na minha equipe que está chegando bem perto do que eu ganho. Ela tem 1/3 da minha vida como professor. 1/3. E ela está chegando, está se aproximando dentro do meu resultado. Então, assim, o novato e o experiente, depois eu vou fazer uma live sobre isso, mas novato e experiente não tem dilema. Um pode ter sucesso e o outro também. Agora, é mais difícil, o cara já vem com a base, ele já começa, engatilhado, ele já começa fazendo. Dani, mas será que e se eu não me preocupar com isso? E se eu não estiver preocupado com isso? Eu quero apenas a filosofia e tal, eu posso dar certo? Pode. Só que a probabilidade ela é menor. É isso. A chance de você ter sucesso profissional sem uma base profissional, ela é menor. Pode acontecer? Pode. A chance disso demorar muito é muito grande. Então, a chance de você, sem base profissional, só com a base filosófica, você dar certo, a chance é menor e o tempo vai ser maior. Isso eu não tenho dúvida. Agora, um novato que vem com essa base, ele tem a chance maior de ter sucesso e um tempo menor de demora para que isso aconteça. Então, eu acredito que sim, deveríamos nos preocupar. Se você hoje é sozinho e ensina yoga, você deveria se preocupar com isso. Você deveria aprender sobre, quando eu falei do Ferreirinha, um marketing, por exemplo, é um cara para ensinar de marketing. É um cara com uma visão muito à frente do tempo para ensinar sobre marketing.
Você fala, tem aí um outro. Tem tantas pessoas. O Alfredo Soares é um cara que fala sobre vendas. Vendas. Ah, mas Dani, o yoga não é para ser vendas. Meu, se você quer oferecer o seu trabalho, você quer cobrar pelo seu trabalho, não deixa de ser uma venda. É algo que muita gente sempre me criticou porque eu via o aluno e colocava como um cliente. Ele é um cliente, ele está me pagando. Então, ele é um cliente. Obviamente que tem toda a estrutura por trás, filosófica, oriental, e isso eu não vou perder, vou continuar acreditando. Tem essa relação do professor com o aluno, o professor querendo ensinar, o aluno querendo aprender, tudo isso acontece. Mas existe uma relação financeira entre o aluno e o professor, consequentemente, é um cliente. Então, consequentemente, você vai fazer uma venda. Se você dá cursos, você vai fazer a venda de cursos, por exemplo. Então, isso tem que estar muito, muito claro para você, isso tem que estar muito presente para você. Só que aí, quando eu falo isso, muita gente tem birra. E até eu fiz a live na semana passada, conversando com um professor, e ele falou, cara, Dani, na minha essência, eu ainda tenho isso na minha mente, porque o yoga, para mim, é uma filosofia que talvez não deveria ser vendida, e ao mesmo tempo eu venho, no caso dele, né, que é o Gui Alves, que eu entrevistei, ele falou, no meu caso ainda venho do punk rock, que também tem essa base, que tipo, as coisas não deveriam ser contra o sistema e tal, então assim, eu entendo, mas aí eu volto à questão, você enxerga hoje o que você ensina exclusivamente como filosofia, ou você une o lado profissional? Para mim, se você vê o lado só profissional, é péssimo. Se você só está pensando em dinheiro, é péssimo. Se você só pensa no resultado financeiro, é péssimo. Se você só pensa no lado filosófico, é glorioso. É algo, muito lindo ver o lado filosófico. Porém, a chance de você dar certo e continuar na profissão, como eu falei, ela é menor se você não unir as duas coisas. Você tem que unir as duas coisas. Se você enxerga não só como filosofia, não só como praticante, mas você tem uma visão profissional da coisa. E aonde deveria ser aprendido? Na base. Para que o profissional, quando ele começasse a ensinar yoga, ele já saísse fazendo uma coisa. E isso é um ponto que me deixou muito triste, porque realmente me deixa triste, porque eu vejo professores parando de ensinar. Dani, dá um exemplo, como é que se faz isso na formação? Tá, vamos lá, se você aprendeu sobre o tipo de yoga que você ensina, você tem as técnicas do tipo de yoga que você ensina, você tem a visão do tipo de yoga que você ensina, aí você está tudo isso nas suas mãos. Aí você vai começar a dar aulas. Aí você vai ensinar do jeito que você aprendeu, exatamente da mesma forma. Talvez até com as mesmas características do seu professor, porque, em geral, a gente pega a forma de falar, a gente pega a forma de se portar, a gente aprende como a gente deve falar, tipo, olha, você tem que ser mais duro, você tem que ser mais incisivo, você tem que acreditar nisso, isso aqui é o que você acredita. Então, há uma tendência nossa de seguirmos os nossos professores, e a gente vem com essa base filosófica. Aí o que acontece? Você vai chegar lá e você, bom, tá bom, vou começar minha vida agora. Bom, Dani, e agora? O que eu faço? Como é que eu consigo aluno? Uma das maiores perguntas que fizeram aqui para mim é isso. Já teve aqui do Renan, teve lá na comunidade da maratona, dentro das pesquisas que eu fiz, foi o que mais apareceu. Dani, tá, como é que eu consigo mais aluno personal? Ou como é que eu consigo mais alunos para a minha escola? Como é que eu divulgo o meu trabalho? É isso. Então, um exemplo vamos sentar e vamos ver onde a gente pode divulgar, como eu devo fazer essa divulgação. Se é uma divulgação via rede social, como é que eu faço essa divulgação via rede social? Aí eu falo assim, tá, vamos cuidar dos alunos. Então, eu ensino como talvez o grande ponto de estrutura sólida é a fidelização, é você saber cuidar dos seus alunos, é você olhar para os alunos com os olhos muito realmente de carinho e de preciosidade.
Tá, Dani, mas eu já tenho isso, eu já faço isso com os meus alunos. Mas você, será que tem tem um método para isso? Você tem uma forma de fazer isso? Ou você faz da forma mais natural? Quem estava no início da live, lembra que eu falei lá no início? Muita coisa, nos primeiros 4 anos, 5 anos da minha profissão, como professor, eu fiz muita coisa naturalmente, mas eu não sabia replicar isso. E aí o que acontecia? Muitos professores da minha escola paravam de fazer aula, muitos alunos paravam de fazer aula. E isso me deixava muito triste, porque são duas coisas que me deixam assim extremamente tristes. Uma, eu falei, que são os professores excelentes pararem de ensinar, escolas excelentes fecharem, e alunos travarem contato com o yoga e pegarem uma birra, um ranço, uma aversão a yoga, porque muitas vezes até o professor tinha qualidade de técnica, ele tinha conhecimento técnico para passar, mas ele não tinha tato, ele não sabia fazer rapport, ele não sabia se conectar com o aluno. E aí, muitos alunos pararam de praticar porque perderam, e eu me coloco no meio. Eu perdi muito aluno nesse meu início de carreira porque eu não sabia cuidar deles. Eu perdi a chance de ensinar yoga porque eu não sabia me divulgar. Eu perdi alunos para outras atividades porque aquelas atividades souberam se divulgar e eu não. Isso, na história de 20 anos como professor, foi isso. Obviamente, nos últimos 15 eu consegui minimizar isso. Nos últimos 13 anos, tirando os 5 primeiros, depois mais 2, 3 aí. Então, nos últimos 13 anos, eu consegui fazer com que o resultado tivesse mais claro, mais palpável, mais direto. Então, hoje eu já sinto menos triste comigo mesmo. Mas eu tenho certeza que muita gente não quer praticar yoga porque teve um primeiro contato ruim. E não é tão responsabilidade do professor. Eu vou falar que está mais responsabilidade na formação. A formação não ensinou isso para o professor. E, consequentemente, o professor não passou isso para os seus alunos. Consequentemente, esse aluno deixa de praticar, não quer nem mais ver yoga na frente dele. E aí o professor que era bom, que tinha conhecimento técnico, ele deixa de ensinar porque não está dando certo. Ele entra nesses 80% de pessoas que não estão ganhando dinheiro com a profissão e deixam de ensinar. Sempre vai me preocupar isso. Eu tenho um caso aqui, ela estava aí na live, não sei se ela está ainda. Tem um caso aqui que é da minha equipe. Só que ela tem outra profissão, então ela começou, como profissão, ela começou de uma forma mais light. Mas, assim, hoje, se ela tivesse que viver do yoga hoje, ela falaria, putz, eu vou desistir, eu vou fazer outra coisa, porque eu ganho muito pouco no final do mês. E aí, se essa professora ganha pouco no final do mês, ela vai deixar de fazer. E ela é uma puta professora, é muito boa professora. Ela tem um conhecimento enorme. Tá? Não vou citar o nome dela se ela não quiser, se ela quiser, sou eu, ela pode falar aí. Então, assim, é muito importante que os professores, eles... Aí, ó, ela levantou a mão. Exatamente isso. Assim, a Fê é uma puta professora. Só que ela teve na base dela, ela teve esse processo de divulgação? Acredito que não. Se foi, como eu falei, muito superficial, que é a maioria das escolas. Então, esse processo de real, de lado profissional, como professor de yoga, vem do lado profissional, deveria ser ensinado na base. E aí se pensa, se ela é uma grande professora, ela desiste porque não está dando certo, a gente perde um professor que poderia ser mais uma pessoa propagando o yoga para um monte de gente. E isso me deixa muito triste, quando eu vejo profissionais largando mão porque não estão dando certo. É muito louco, é muito louco. E eu posso falar que há mais ou menos uns 6 anos, eu não estava ligando, porque eu estava preocupado comigo e com a minha equipe. E hoje eu enxergo que, como eu falei, se as pessoas travarem contato com professores de yoga, e esse professor, ele pode ter conhecimento gigante, mas ele não tem esse tato, ele não sabe tratar o aluno,
a gente está ferrado, porque esse aluno não vai querer fazer yoga e, consequentemente, eu vou querer um dia ensinar, o cara não vai querer me ver na frente. Muito bom, Fê. É isso aí. Tipo, não dá para desistir quando você enxerga que o yoga é promissor, que a profissão de yoga ela tem uma chance, uma possibilidade de resultados enormes. E eu volto a falar, não importa se é resultado financeiro. Se a sua meta é financeira, cara, ótimo. Se a sua meta não é financeira, então, beleza. Mas quando eu falo do lado profissional, eu não estou falando só do financeiro. Eu estou falando de fidelização. E se você é extremamente filosófico, mas você não fideliza os seus alunos, você perde os seus alunos, você não tem cuidado com eles, você não está com sucesso. Me desculpa. Ter sucesso não é ter conhecimento. Até pode ser para você, mas eu garanto que você, se você decidiu ser professor, se você não decidiu ficar apenas como aluno, ter sucesso não é só ter conhecimento. Porque ter conhecimento, sim, como aluno você vai evoluir um monte. Agora, como professor, você precisa dos seus alunos para passar esse conhecimento. Eu lembro de ter falado isso uma vez com um amigo meu, que é professor também, e ele é muito focado nos estudos. Eu acho isso lindo. Mas eu lembro de ter falado isso algumas vezes para ele. Não adianta nada. Ele está focado no estudo e ele tendo como vontade ensinar, passar todo esse conhecimento que ele adquiriu para frente, se ele não souber como tratar o aluno. É o mínimo, como tratar o aluno, como falar com o aluno. O que eu não posso falar com o aluno, de que forma que eu não posso me direcionar ao aluno. Isso deveria ser ensinado na base. Simples assim. Quando a gente aprende isso na base, quando a gente aprende isso lá na nossa formação, a nossa vida seria diferente. Seria muito diferente. E então, eu acho que o grande ponto, de verdade, o grande ponto que eu quero deixar aqui como última informação para vocês dentro dessa live é: se você é novato, você está em formação, tem muita gente que está me seguindo agora, muita gente que está na maratona, que está em formação ainda, não é professor de yoga. Então, se você está, se preocupe com isso agora, antes de você começar a dar aula. Se preocupa com o lado profissional antes de você começar a dar aula. Se você tem escola, se você forma outras pessoas, se preocupe em passar esse conhecimento. Se você não detém esse conhecimento, vá atrás desse conhecimento para você propagar esse conhecimento adiante, passar esse conhecimento adiante. Se você é autônomo, se você é um professor, já tem experiência, como foi falado aqui, acho que pelo Renan, que eu tenho muito conhecimento, tenho muito conteúdo. Se você já tem esse conhecimento e está patinando, se você não consegue se divulgar, se você não consegue fidelizar os seus alunos de uma maneira melhor, então, mesma coisa, dá um passo para trás, vá em busca desse conhecimento que você não detém. E aí você vai conseguir passar o seu conhecimento filosófico adiante. Ande as duas coisas juntas. O lado filosófico sempre presente. Sempre presente. Samkhya, Vedanta, Brahmacharya, tanto faz, yoga, linha de yoga, tipo de yoga, tanto faz. Pega o que você tem de conhecimento e continue se aprimorando nesse conhecimento. Mas também venha com o lado profissional. E enfatizando, o lado profissional não é apenas o lado financeiro. O financeiro é muito importante, mas também tem o lado de fidelização, o lado de marketing, toda a estrutura por trás do que é um profissional. Tá? E aí, quando você une essas duas coisas, não tem erro. Você vai chegar ao sucesso que você quer. Seja um resultado financeiro, que eu estou propondo como desafio para vocês poderem ganhar 20 mil reais. 20 mil reais, mesmo que esteja longe disso, você está ganhando 1.000. Entender que você pode chegar a 20, se a meta for 10, coloca lá, eu quero ganhar 10 mil reais por mês. Ou não, eu quero ter muitos alunos, eu quero propagar o que eu conheço, o meu conhecimento, não para 10 alunos, mas eu quero propagar isso para 100 alunos. Coloca essa meta. E você vai ter condições, mas precisa dessa estrutura.